Olá, dando continuidade aos estudos dos recursos UART do MSP430, eu gostaria de, nessa videoaula, que vai ser curtinha, enfatizar um pouquinho mais o papel do modulador no ajuste desse baud rate. Então, preparei aqui mais algumas transparências que eu espero que venham a elucidar ainda mais esse ponto. Vamos passar o nosso PowerPoint. Estou chamando então de assunto 5, ajuste de baud rate. Relembrando um pouquinho, vamos lá, essa aqui é o padrão da transmissão serial, assíncrona. A linha inativa está em nível alto. Quando a linha desce, quer dizer que vai começar a transmissão. Então, o receptor, a partir do flanco de descida, mede a janela de tempo de cada bit e vai fazendo suas amostras. Perfeito? A janela de tempo tem a ver com a velocidade de transmissão, com a taxa de bits que está sendo enviada. Bom, isso é muito simples. O problema é que muitas vezes não conseguimos uma velocidade exata, ou seja, a velocidade do transmissor e do receptor são aproximadas, não são exatas. Nós já vimos que isso pode dar alguns galhos, né? Então, para melhorar esse desajuste entre o transmissor e o receptor, se usa os chamados moduladores. Novamente, eu vou apresentar aqui para vocês, agora um pouquinho mais rápido, o modulador de 4 bits. Esse aqui é um modulador que eu inventei só para ilustrar a ideia. Ele não existe no MSP. Então, ele é um modulador de 4 bits, quer dizer, em 4 bits consecutivos ele pode pôr um clock a mais, ou 2 ou 3 clocks a mais do relógio original que eu estou usando. Perfeito? Então, se eu escolho a opção 4, o bit 1 vai ter um período do relógio original mais longo, e assim vai. Então, bom, bit 0, 1, 2, 3, depois repete 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, assim vai. Nós temos no MSP... sim, eu tenho um exemplo aqui, estava pulando. Então, vamos olhar novamente esse exemplo aqui. Está aqui o meu relógio original, BR Clock, e eu estou aqui dividindo ele por 3. Então, repare, cada período aqui gasta 3 períodos do relógio original aqui. Ou, em outras palavras, eu tenho 12 batidas do relógio aqui e 4 períodos. 12 por 4, 3, perfeito? Olha esse caso aqui agora onde o modulador foi 1. Quer dizer que o bit 1, em vez de 3, ele tem 4 períodos. Então ele durou um períodozinho a mais. Então nós temos aqui, nessa faixa, ao invés de 12, temos agora 13 batidas do relógio para 4 períodos. 13 por 4 vai dar 3,25. Repare que estamos conseguindo fazer a divisão fracionária. Esse caso aqui, onde eu escolho o modulador igual a 12, quer dizer, no bit 2 e no bit 4, aliás, desculpe, no bit 1 e no bit 3, eles são um pouquinho mais longos. Um pouquinho mais longo é um clock a mais do relógio original. Então nós temos aqui, em cima, não 12 nem 13, mas sim 14 períodos. 14 períodos dividido por 4 dá 3,5. E idem aqui, agora com exceção do primeiro, todos os outros com um período a mais. Então nós vamos ter 15 períodos dividido por 4, que vai dar 3,75. Então eu consegui gerar essas divisões fracionadas, pondo um clock a mais. É uma arrumação, assim, um quebra-galho, né? Não é algo perfeito, mas ajuda pra caramba. Reparem que se meu modulador é de 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, então aqui o bit 1 foi estendido, aqui o bit 1 é estendido. No caso de um modulador, escolhi a opção 2, o bit 1 e o 3 foram estendidos. Volto a repetir aqui, 1 e o 3 que não apareceu, assim vai. Perfeito? Bom, no MSP430 temos um modulador de 8 bits, que é chamado de segundo modulador, que é capaz de, além do número exato da divisão, acrescentar essas frações aqui, 1 oitavo, 2 oitavos, assim vai. E temos como primeiro modulador no modo superamostragem um modulador de 16 bits, que pode então fazer muitos ajustes. Então o que está marcado em um vermelho são os períodos que serão estendidos de um clock do relógio original. Tentando mostrar isso agora para vocês de forma um pouquinho mais dinâmica, de forma um pouquinho mais animada. Imagine o transmissor. O transmissor vai mandar os bits. Mandou o bit partida. Ok. O receptor percebeu o bit partida e... opa! Pegou seu bit partida. Bom, a relação entre a velocidade de transmissão e o relógio do receptor é uma divisão por 3.
porém ela não está legal, né? Ela está um pouquinho menor, ou seja, o receptor dá um pouquinho mais rápido. Então veio o bit partida, o receptor mostrou o bit partida aqui, flechinha vermelha, um instante de amostragem. Aí o transmissor mandou o bit 0, o receptor pegou o bit 0 aqui, repare que a defasagem está aumentando. O transmissor mandou o bit 1, o receptor o bit 1, a diferença está subindo. E assim vai. Quando o transmissor mandar todos os bits, o receptor terá cumprido isso daqui. E olhem que bruta erro no final. Por quê? Porque eu precisaria fazer um pequeno ajuste, mas eu não consigo, imaginando que ele seja só inteiro. Na verdade, com o recurso do modulador, vamos conseguir ajustar isso daí. Então, se vocês olharem, está marcado em vermelho o instante de amostragem do receptor. Então, o transmissor deu a partida, o receptor deu a partida e mostrou a linha aqui, pegou o bit partida, pegou o bit 0, pegou o bit 1, pegou o bit 2, que opa, já está estrangulado, pegou o bit 3, provavelmente no lugar errado, pegou o bit 4 onde está o bit 3, pegou o bit 5 onde está o bit 4, o bit 6 onde está o 5, o bit 7 onde está o 6 e o bit parada no bit 7. Ficou ruim pra caramba, né? Esse negócio não vai funcionar. Aí entra o papel dos moduladores. Vamos olhar esse caso agora. Deixei aqui em cima o receptor um pouquinho mais rápido, não consegui fazer o ajuste, porém esse mesmo receptor agora com o recurso do modulador. Usei um modulador de 8 bits e configurado em 2. Se o modulador de 8 bits configurado em 2, quer dizer o bit 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O bit 1 e o bit 5 são estendidos de um período a mais. Eu marquei esse um período a mais aqui em vermelho, perfeito? Depois volta de novo, 0, 1 e assim vai. Reparem que agora simplesmente esse pequeno ajuste do modulador já me quebrou muito o galho, né? Então eu mostrei o bit de partida aqui, mostrei o bit 0 aqui, graças à presença do modulador o bit 1 foi um pouquinho mais para a direita, o bit 2 está lá, o bit 3 vem se aproximando da fronteira esquerda, entra o modulador e empurra para a direita, bit 5, bit 6, bit 7 e o bit parada. Reparem que graças ao modulador conseguimos fazer funcionar mesmo usando o divisor por 3, só porque inserimos dois clocks, dois períodos do relógio original. Ficou bem claro? Então essa é a ideia do modulador. Então reparem que ele vai se aproximando aqui da borda da esquerda e empurrou para a direita. Vai se aproximando, se aproximou, empurrou para a direita. E assim vai. Perfeito, então um ajuste bem interessante. E outro ponto que eu queria comentar antes de finalizar esse assunto é o da incerteza na detecção do bit de partida. O bit de partida, a linha de dados, então a linha serial, é mostrada no flanco de descida do seu relógio, daquele relógio que você está usando como base. Então, o bit partida pode ser detectado nesse clock ou no seguinte, ou seja, o erro pode ser igual a um período. Se você for sortudo, ele vai pegar 5 bits de partida acontecer. Se você foi azarado, seu flanco desceu, em seguida aconteceu o bit de partida. Você só vai perceber o bit de partida quando? No próximo, vamos lá, no próximo flanco de descida, perfeito? Aqui você foi sortudo, aqui você foi azarado. E se esse momento em que eu detecto, consigo identificar um bit de partida, vai me atrasar todo o trem de bits. Vocês podem ver aí, né, que eu tenho um atraso aqui, né? O de cima e o de baixo. Então, o receptor vai trabalhar com esse padrão aqui. Ele foi azarado, se ele foi sortudo, ele vai trabalhar com esse. Reparem que os momentos de amostragem ainda estão nos instantes corretos, agora caminharam mais para o centro, né? Em alguns momentos se aproxima da borda da direita. Então, esse é o problema da incerteza na detecção do bit de partida. Pode ser que eu detecte imediatamente ou pode ser que ele sofra o atraso de um período. Se vocês derem uma olhada no manual, ele põe isso daí. A incerteza é agora mais ou menos meio bit, né? Mais ou menos a janela de meio bit. Perfeito. Esses momentos de amostragem é que levam ao cálculo daqueles erros lá, considerando
a detecção do bit partida e que tipo de modulador estamos usando. Espero que com isso eu tenha conseguido deixar um pouquinho mais claro a ideia do modulador, onde é que ele ajuda, da incerteza na detecção da bit partida. Perfeito? Então com isso chegamos ao final. Vamos voltar aqui para a câmera. Então essa videoaula foi bem simplesinha, só para enfatizar e tornar claro o papel do modulador. Eu fiz isso porque, por experiências passadas, é muito comum o pessoal se confundir ou não entender muito bem o papel do modulador. Então agradeço a atenção de vocês.